E aí, tudo bem com vocês? Professor Eudes aqui falando. O assunto de hoje, equação do segundo grau. Todas as equações do segundo grau, elas são equações que podem ser escritas na forma de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E a fórmula logo abaixo é a fórmula de Bhaskara, que é a principal ferramenta para a resolução dessa equação, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. De início, a gente só pode começar a fazer uma conta de equação do segundo grau quando todas as partes da equação, toda a equação estiver em um membro, no primeiro membro, do primeiro lado, de forma que não tenha nada no segundo lado, na direita. Ou seja, eu preciso transferir toda a equação, todos os termos para a esquerda, para que eu tenha apenas zero do outro lado. Então, quem é A, quem é B e quem é C? Começando pelo A, o A é o número coeficiente que multiplica x ao quadrado. O nome equação do segundo grau é bem sugestivo. Equação, porque temos um sinal de igual, do segundo grau, ou quadrática, porque o x está elevado a 2, ou x está elevado ao quadrado. Então, como temos x elevado ao quadrado, a equação é chamada de equação do segundo grau. E o número que multiplica x ao quadrado é chamado de A. O número que multiplica o x comum, ou x elevado a 1, é chamado de B. E o termo independente, ou número sem letra, ou número sozinho, é o C. Então, e na equação do segundo grau, o A, o valor que multiplica x ao quadrado, jamais é zero. Ou seja, esse A pode ser 1, 2, 3, menos 1, qualquer valor, menos zero. O B e o C, eventualmente, podem ser zero sem problema nenhum. Mas o A, o número que multiplica x ao quadrado, jamais é zero. Outra coisa, as equações do segundo grau, elas podem se dividir entre equações completas e equações incompletas. Aqui logo abaixo vai aparecer uma situação de equações do segundo grau completas e incompletas. Primeiro, nesse primeiro exemplo, menos 2x ao quadrado mais 3x menos 5 igual a zero. Atenção, tem que estar sempre igual a zero na direita, tá? Eu só posso avaliar A, B e C quando todos os termos da equação estiverem do lado esquerdo. Caso contrário, não é possível fazer isso. Então, só é possível avaliar A, B e C com todos os termos do lado esquerdo, para ficar zero do lado direito. No caso, o número que antecede x ao quadrado é menos 2, então A vale menos 2. O número que antecede x é mais 3. Sim, o sinal conta. Cuidado com isso na hora do cálculo, tá? Os sinais aqui fazem bastante diferença. Então, o número que está antes do x é mais 3. E o número sem letra ou termo independente é menos 5. Então, A não é igual a zero, B também não é igual a zero e C também não. Se isso tudo acontecer ao mesmo tempo, nenhum dos três coeficientes forem zero, a equação é chamada de completa. Lembrando que o A jamais pode ser zero, o B e o C, e vai existir essa possibilidade. No segundo exemplo, eu tenho menos x ao quadrado mais 7 é igual a zero. Aqui temos um temos um exemplo de equação do segundo grau incompleta. Por quê? Aqui temos o número antes do x ao quadrado. Mas eu não estou vendo nenhum. É porque se existir o número 1 antes do x ao quadrado, à esquerda dele, eu não escrevo o número 1. E se for um menos 1, eu só escrevo o sinal de menos. Não é necessário escrever menos 1x ao quadrado. E esse mais 7 não tem x. Se o x não aparecer, o x comum, eu tenho b igual a zero. Por quê?
porque 0 vezes x é 0. Aí o x comum não aparece. Esse 7 aqui não tem letra nenhuma, então esse 7 é o termo independente, que é o valor de C. Então é A igual a menos 1, B igual a 0, porque não aparece x comum, e C igual a 7. Então essa equação do segundo grau ela é chamada de incompleta, porque um dos coeficientes é 0. E no terceiro exemplo, eu tenho 3x ao quadrado menos 4x igual a 0. Nesse caso aqui, do terceiro exemplo, aparece o x ao quadrado, para caracterizar a equação de segundo grau. Aparece o x comum, acompanhando, mas não temos o termo independente. Então, C é igual a 0. Como é que a gente sabe que não temos o termo independente? Porque o termo independente é o número sem uma letra. Aqui eu tenho x ao quadrado, é uma variável. O coeficiente dele é 3. O a é igual a 3. Aqui eu tenho x, outra variável, outra letra. E o número que está antes dele é menos 4. Então, temos duas variáveis aqui. E não temos um número sem letra, ou número sem variável. Então, não temos termo independente, C igual a 0. Outro tipo de exemplo é quando eu tenho 8x ao quadrado igual a 0. Aqui, eu só tenho x ao quadrado. Eu não tenho nem o x comum e nem o termo independente. Quando isso acontecer desta forma, o B é igual a 0 e o C também, ao mesmo tempo. Tá bom? E para resolver esse tipo de situação aqui, do 8x ao quadrado é igual a 0, é só colocar x igual a 0. Até porque você vai dividir 0 por 8, que é 0, e depois vai tirar a raiz quadrada de 0, que é 0 também. Bom, quanto a resolver as equações do segundo grau, é para obter os possíveis valores reais para o x, ou a incógnita. A questão é que, como a equação é do segundo grau, significa que podemos ter até duas respostas reais possíveis. Ou seja, podemos não encontrar nenhuma resposta possível, a depender dos valores dos coeficientes do A, B e C. Podemos ter um único valor diferente, como uma equação de primeiro grau. Nas equações de primeiro grau, a gente só encontra uma raiz possível ou uma resposta possível. E na equação de segundo grau é possível encontrar até duas. Só que precisamos de fórmulas de resolução, que é esta fórmula aqui. A fórmula geral para resolver uma equação do segundo grau, não importa o estilo, se é completa ou não, vai se utilizar essa expressão aqui, que é chamada de fórmula de Bhaskara. X, ou a letra, né, que você estiver vendo, né, mas geralmente é x, vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, sobre 2a. Esse b ao quadrado menos 4ac, geralmente é resumido por delta, ou discriminante da equação. Tá? Então, essa fórmula aqui é chamada de fórmula de Bhaskara completa. Dá para a gente utilizar essa fórmula na versão resumida, que é menos b ao quadrado, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, a gente faz duas contas com a equação do segundo grau. Na primeira parte, tem que saber quem é A, quem é B e quem é C, e achar o valor de delta, aqui primeiro. Então, delta é quem? B ao quadrado, menos 4ac. E, de acordo com o valor de delta, aqui tem mais ou menos. Quer dizer que eu tenho dois tipos de conta. Uma usando o sinal de mais a raiz e o outro usando o menos a raiz. E esse menos b significa o quê? Trocar o sinal de b. Então, se o b for positivo, vira negativo. Se o b original for negativo, se transforma em positivo. Só que para encontrar os valores da equação, a gente precisa primeiro lidar com o discriminante, ou delta. O discriminante, ele vai dizer para nós quantas respostas são possíveis para a equação. Lembrando que o discriminante, ou delta, a gente não utiliza o delta exatamente
na equação, na fórmula de Bhaskara, e sim a sua raiz. A questão é, se a gente fizer o valor de delta e der menor que zero, ou seja, quem é o cálculo do discriminante? B ao quadrado menos 4ac. Se esse resultado for negativo, não haverá raízes reais. O conjunto solução será vazio. Por que vazio? Porque, por exemplo, se a gente fizer raiz de menos 2, não existe raiz quadrada de menos 2 nos números reais. Então, se a raiz de delta não existe nos números reais, não pertence aos reais, quer dizer, então, que não vamos ter valor de x real nesse sentido. Então, toda vez que o delta for negativo, não existem valores de x possíveis. Agora, se o discriminante for igual a zero, se a gente fizer a conta do delta e der zero exatamente, a equação vai ter duas raízes reais iguais, ou uma única raiz real. Por quê? Porque, por exemplo, porque raiz de zero é zero. E somar e diminuir com zero não adianta nada. Então, a única coisa que a gente vai fazer é fazer menos b sobre 2a. Ou seja, trocar o sinal de b e dividir por 2a. Em breve eu vou colocar alguns exemplos aqui para vocês. Então, o ponto é, se o delta for zero, a gente vai ter duas raízes reais, só que de mesmo valor. Então, na prática, é um único resultado. Não vamos ter x1 e x2, por exemplo. E se o discriminante for maior que zero, positivo, se ele for 2, 3, 4, 8, 16, não importa, um valor superior a zero, vamos ter duas raízes diferentes. Porque, exemplo, se for delta igual a 4, 4 é maior que zero. Só que aí eu vou trabalhar com duas versões. Eu vou trabalhar com mais raiz de delta e menos raiz de delta, que no caso são mais 2 e menos 2. Então, quando eu fizer o x1, eu vou ter mais a raiz de delta. E quando eu fizer o x2, eu vou ter menos a raiz de delta. Só um detalhe, cuidado com a questão desse menos. Esse menos está antes da raiz. Então, é possível fazer. Só não é possível quando o menos está dentro da raiz quadrada. Beleza? Então, recapitulando. Discriminante negativo. Não temos respostas reais. Só conjunto de solução vazio. Discriminante zero. Um único resultado real repetido. E delta maior que zero, nós temos duas respostas diferentes, que vamos chamar de x1 e x2. O conjunto verdade é o que chamamos de conjunto solução. Qual é a diferença entre o conjunto universo e conjunto verdade? Conjunto universo é o conjunto de onde a gente tem a possibilidade de obter os números para responder. Então, normalmente, é o conjunto dos reais, que engloba todos os números conhecidos. O conjunto verdade são os valores que vamos obter desse conjunto. Então, a questão é, e aqui um resumo do conjunto verdade. Aqui, no caso, temos a fórmula de Bhaskara adaptada, que aqui vamos encontrar uma resposta, vírgula, a outra resposta. No caso, esse menos e mais quer dizer resposta menor e resposta maior. Tá? Então, a gente vai ter primeiro resultado, vírgula, segundo resultado, para delta positivo. Então, por exemplo, a gente pode encontrar 2 e 3. 2 primeiro, 3 depois, tá? Delta positivo, duas respostas diferentes. E aí, no conjunto verdade, eu vou abrir chaves, colocar o primeiro, depois colocar o segundo e fechar. Se o delta for positivo, vai dar um único resultado. Vai ser x igual a 2, x igual a 3, x igual a um valor, um só, se o delta for igual a zero. E o conjunto verdade, se o delta for negativo, não existe solução. Então, o conjunto verdade é vazio. Como é que eu represento o conjunto vazio? Essas chaves aqui, sem nada dentro. Aqui alguns exemplos para a gente conferir esse cálculo na prática. Primeira coisa, x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. Primeiro passo para reconhecer uma equação do segundo grau. Na direita só tem zero e na esquerda tem que ter um termo com x ao quadrado.
Está aqui organizado. Primeiro passo, separar os coeficientes. A é igual a 1. Por quê? Porque não temos número visível antes do x ao quadrado. Então, temos 1x ao quadrado. A é o número que multiplica x ao quadrado. B é o número que multiplica x comum. E antes dele tem menos 4. Então, eu tenho menos 4 vezes x. Então, B vale menos 4. O C é o termo independente, sem letra, nada depois dele. Então, o C vale menos 5. Como já deu para perceber, eu tenho os 3 coeficientes. Desta forma, nenhum deles é zero e a equação é completa. De toda forma, dá para resolver qualquer tipo de equação no segundo grau com a fórmula de Bhaskara e com o delta. A fórmula de Bhaskara está aqui em negrito à esquerda e o delta está aqui em negrito à direita. A primeira coisa que a gente faz é o delta. Quem é delta? É b ao quadrado. Se o b é menos 4, é menos 4 ao quadrado. Toda vez que tiver número negativo ao quadrado, favor colocar entre parênteses, senão vocês vão encontrar resultados diferentes. Então, é b ao quadrado menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que vale 1, vezes c, que é menos 5. Menos 4 ao quadrado dá 16. Todo número elevado ao quadrado se torna positivo. Então, 4 vezes 4, 16. Aqui no caso, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. E menos vezes menos, resultado positivo. Então, 16 mais 20, delta 36. O que isso significa? Significa que o delta é maior que zero, e delta maior que zero significa que vamos encontrar duas respostas possíveis, diferentes. Duas raízes reais diferentes. E aí, como é que a gente calcula o x? Agora, aplica a fórmula de Bhaskara. Menos b é para trocar o sinal de b. O b original é menos 4. Então, eu tenho menos 4. Mais ou menos raiz de 36, dividido por 2 vezes 1. Bom, menos vezes menos dá mais, então vai ficar 4 positivo. Mais ou menos continua, raiz de 36 são 6, e 2 vezes 1 são 2. A partir desse ponto, da antepenúltima linha, a gente tem duas aberturas de conta. Porque eu não posso fazer mais ou menos ao mesmo tempo. Então, eu tenho duas contas para fazer, antes de dividir por 2. No x' ou x1 foi feito 4 mais 6, que são 10. E no x2 foi feito 4 menos 6, que é menos 2. 4 mais 6 são 10. E 10 divididos por 2 são 5. Essa aqui é a primeira resposta. 5 é um resultado possível. E na segunda, 4 menos 6 são menos 2, que divididos por 2 dá menos 1. Então, as respostas possíveis são menos 1 e 5, ou 5 e menos 1. No conjunto verdade, o menor aparece primeiro. Então, vai ser menos 1 e 5. Nesse caso aqui. No segundo exemplo, nós temos aqui 4x ao quadrado mais 8x mais 6 igual a zero. Mais uma vez, temos 3 coeficientes. O número que multiplica x ao quadrado é 4, então é a igual a 4. O número que multiplica x comum é 8. E o número sem letra é 6. Então, temos a igual a 4, b igual a 8 e c igual a 6. Bom, primeira coisa que a gente faz é substituir no delta. Porque o delta diz para a gente quantas respostas podemos obter. E, inclusive, é bom fazer o delta primeiro, porque vai acontecer aqui um facilitador. O delta vai ser negativo. Primeira coisa, como se calcula o delta? B ao quadrado. Então, se o b vale 8, é 8 ao quadrado. Menos 4 da fórmula, vezes a, o a vale 4, vezes c, vai dar 6. 8 ao quadrado são 8 vezes 8. Um número ao quadrado é sempre ele vezes ele mesmo, 64. 4 vezes 4 são 16. 16 vezes 6 são 96. E menos vezes mais dá menos, vezes mais, menos de novo. 64 menos 96 são menos 32. E aqui a conta oficialmente termina. A equação não possui raiz real, porque delta é negativo. Por que isso acontece?
Porque na fórmula de Bhaskara precisamos fazer a raiz de delta. Só que não existe em matemática raiz quadrada de número negativo, só positivo. Então, aqui nosso conjunto de solução será vazio, ou seja, nesse segundo tipo de conta, delta negativa, a equação não possui raiz real. É a resposta oficial desse exemplo aqui. Só que o método que vimos anteriormente, de fazer delta e Bhaskara, serve para qualquer equação do segundo grau, qualquer uma. Porém, nem todas as equações são completas. E, para as equações incompletas, a fórmula de Bhaskara é uma opção ainda, mas ainda é possível resolver de outras formas. Então, se vocês perceberem que a equação do segundo grau é incompleta, basta tentar resolver por outro método, caso vocês julguem mais simples. Nesse primeiro caso aqui, temos a expressão do segundo grau na forma ax² mais c igual a zero. Ou seja, o b vai ser igual a zero e nós chamamos esse tipo de equação de equação incompleta de b, porque b está faltando. Aqui, por exemplo, x menos 25 é igual a zero. O a vale 1, porque o x² está sem outro número. Não tem x normal, porque b é igual a zero. E o c vale menos 25. O que a gente faz nesse caso aqui, se não utilizarmos a fórmula de Bhaskara? Simplesmente vamos tentar resolver como uma equação comum, deixando 25 para a direita, aqui está menos 25, vira mais 25, e aqui eu tenho x² igual a 25. Como é que eu faço para deixar o x sozinho? Tirando a raiz quadrada dos dois lados. A raiz quadrada de x² é x, a raiz vai ficar x igual a raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Só temos um probleminha aqui. Aqui o conjunto verdade é mais 5 e menos 5. Por quê? Porque se eu fizer mais 5 ao quadrado, de novo, se x² é igual a 25, eu posso substituir dois números aqui para dar 25. Se eu fizer mais 5 ao quadrado, é 5 vezes 5, 25. Se eu fizer menos 5 ao quadrado, é menos 5 vezes menos 5, dá 25 também. Então, quando fizermos por esse método, vamos lembrar que, depois de tirar a raiz do número, temos duas respostas. Uma com o mesmo número. Uma com a versão positiva e uma com a versão negativa. Certo? Então, não nos esqueçamos disso. No exemplo 2, todos os exemplos aqui têm b igual a zero, então é só fazer o quê? Não tem x normal? Basta passar o número para a direita, vai ficar 2x igual a 18. O 2 vai passar dividindo, 18 por 2 são 9. Se x² são 9, temos que tirar a raiz de 9. A raiz de 9 é 3. Porém, como eu disse antes, eu preciso das duas versões, menos 3 e mais 3. Por quê? Menos 3 ao quadrado dá 9 positivo e mais 3 ao quadrado também. Então, sempre que tirarmos a raiz do número, teremos uma versão negativa e uma positiva. Pois bem, então aqui o conjunto verdade é menos 3 e 3. No terceiro exemplo, temos menos 7x², menos 14 igual a zero. Então, o 14 vai passar para a direita, positivo. Sempre que a gente trocar um número de lado, o seu sinal é trocado ou a sua operação. 7x² é igual a 14. Esse 7x quer dizer 7 vezes x. Se o 7 está multiplicando, passa dividindo. 14 por 7 dá 2. Então, x vai ser igual a raiz de 2. Só que raiz de 2 não tem raiz exata. Raiz de 2 não é um quadrado perfeito. Então, raiz de 2 não tem resultado exato. Então, o que vai acontecer? Se não temos um resultado exato, podemos dizer que o conjunto verdade é menos raiz de 2 e mais raiz de 2. Ou seja,
na resposta final, utilizamos no conjunto verdade as duas versões, a versão negativa e a versão positiva. Aqui no quarto exemplo, x² mais 25 é igual a zero, x² é igual a menos 25 e x é igual a raiz de menos 25. Aqui o conjunto verdade é vazio. Por que é vazio? Porque é simples, não existe raiz quadrada de número negativo nos números reais. Então, se dentro da raiz ficar negativo, o conjunto verdade ele é vazio. Não haverá respostas reais. Até porque não existe nenhum número elevado ao quadrado que dê resultado negativo. Todo número elevado ao quadrado vai implicar na multiplicação de sinal repetido. Então, menos 3 ao quadrado vai dar menos vezes menos mais. Toda vez que eu elevar um número ao quadrado, a resposta é positiva. Então, não tem como elevar um número ao quadrado que dê menos 25 de resposta. E esse é o motivo pelo qual não existe a possibilidade de tirar a raiz quadrada de menos 25. E aqui, para concluir o raciocínio dos tipos de cálculo possível, os tipos de cálculos possíveis, temos ainda o segundo caso das equações incompletas, que é na forma ax² mais bx igual a zero. Aí, nesse caso, não existirá o termo independente, ou seja, c é igual a zero. E aí, qual é a regra principal? Um dos fatores obrigatoriamente vai ser zero. Isso quer dizer que uma das respostas, toda vez que der esse formato aqui, uma das respostas vai ser zero. Agora, como isso acontece? Primeiro passo, x² menos 5x é igual a zero. O A vale 1, o B vale menos 5. Não tem C, não tem número sem letra. Aí, o que a gente faz? Toda vez que isso acontecer, a gente pode reparar que x² e x têm a mesma letra, só que em graus diferentes, em expoentes diferentes. O que a gente vai fazer? Deixar x em evidência. Isso aqui é o nome de fator comum. Então, utilizando o fator comum em evidência, podemos colocar x em evidência. E dentro dos parênteses, a gente vai dividir x² por x, que é x, e menos 5x por x, que é menos 5. Aí nós temos uma letra x fora dos parênteses e uma expressão com x dentro dos parênteses. E essa multiplicação é igual a zero. Em matemática, só existe uma situação possível para que uma multiplicação dê resposta zero. Um dos fatores deve ser zero, obrigatoriamente. Então, como é que a gente faz para resolver depois da fatoração? Quem estiver fora dos parênteses, já coloca igual a zero automaticamente. Então, x é igual a zero. E depois é só fazer a mesma coisa com a expressão dentro dos parênteses. Vai ficar x menos 5 igual a zero. Então, se x menos 5 é igual a zero, basta passar o menos 5 para a direita, que vai ficar positivo. Aí vamos ter x igual a 5. Com isso, meu conjunto verdade vai ser 0 e 5. Lembrando que essas contas do primeiro caso e do segundo caso é para expressões do segundo grau, equações do segundo grau incompletas. Caso vocês não consigam fazer pelos métodos alternativos, todas as equações do segundo grau podem ser resolvidas pelo delta e pela fórmula de Bhaskara, tá? Também. Bom, no segundo caso aqui, vamos resolver essa parte. 3x² menos 10x é igual a zero. Na verdade, eu posso colocar x em evidência, ele vai ficar aqui sozinho. E aí vai ficar 3x² sobre x, 3x, menos 10x sobre x, menos 10, igual a zero. E aí, como eu tenho uma multiplicação igual a zero, obrigatoriamente, um dos fatores é zero. E aí, se o primeiro for zero, temos que quem está fora dos parênteses é automaticamente zero, ou seja, x igual a zero. E quem estiver dentro dos parênteses também. Aí a expressão inteira, 3x menos 10 igual a zero.
Então, esse menos 10 pode passar para a direita, positivo, e o 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, o conjunto verdade será 0 e 10 terços. Lembrando que no conjunto verdade, normalmente o menor dos dois valores é escrito primeiro e o maior depois. Então, vocês reparem que no segundo caso, nós temos sempre um dos resultados sendo 0. Beleza? Então, para finalizar, já temos aqui todos os casos principais. Todas as equações do segundo grau podem ser resolvidas pela fórmula de Bhaskara. E no caso das equações incompletas, temos algumas regras importantes. Se for incompleta de C, C igual a 0, uma das respostas é sempre 0. É sempre 0 e outro número. 0 e 5, 0 e 10 terços, e assim por diante. Se for o primeiro caso, que é B igual a 0, nós vamos ter sempre duas respostas simétricas ou opostas. Então, por exemplo, se x é igual a raiz de 25, vamos ter mais 5 e menos 5, ou mais 3 e menos 3. Então, as respostas do primeiro caso, com b igual a 0, vão se resumir em duas respostas com o mesmo número e sinal contrário. Isso quando tiver resposta. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso resumo de equação de segundo grau, para fazer um bom aquecimento. E até a próxima.